Aí todo mundo, penal 1, 16/6/2020, vamos reiniciar. Nós estávamos falando aí sobre a questão da teoria do assentimento ou consentimento, que dá a questão do dolo eventual. Falamos os elementos do dolo como cognitivo ou intelectual, né, a consciência da conduta, e o volitivo, que é a vontade de realizar aquela ação. Evidentemente falamos de imputável, de inimputabilidade, potencial consciência da licitude, exigibilidade de conduta diversa. Então vamos continuar os nossos assuntos de hoje aqui nessa aula. Vamos lá, prosseguindo aqui, nós temos que vamos prosseguir. Nós temos a seguinte situação. O dolo, ele abrange não só o objetivo perseguido pelo sujeito, seria o dolo de primeiro grau, mas também os meios escolhidos para a consecução desse fim e as consequências secundárias inerentemente ligadas aos meios escolhidos. A exemplo, parênteses, dolo de segundo grau ou dolo de consequências secundárias. Se a gente, intentando matar um gêmeo siamês, efetua contra ele um disparo de arma de fogo letal e, como consequência secundária inerente ligada aos meios e ao fim pretendido, leva à morte o irmão, responde por 2 homicídios a título de dolo direto, de primeiro grau em relação ao seu desafeto e de segundo grau no tocante ao seu irmão. Exemplo interessante de dolo de segundo grau nos é fornecido pelo professor César Bittencourt. Imagine-se um terrorista que, objetivando matar um importante líder político, decide colocar uma bomba no automóvel oficial e, com a explosão, provoca a morte do político e do motorista, havendo dolo direto em relação às duas mortes. Há o dolo direto em relação às duas mortes. O terrorista colocou para matar um político, mas matou o motorista, matou os seus seguranças. Existe um dolo direto. Porém, a do líder político será imputada a nível e a título de dolo direto de primeiro grau, e a do motorista ou, porventura, seus seguranças serão a nível de dolo de segundo grau. Não se pode confundir, preste atenção que é muito importante isso aí, não se pode confundir o dolo direto de segundo grau com o dolo eventual. No dolo de segundo grau, as consequências secundárias são inerentes aos meios escolhidos. No dolo direto de segundo grau, as consequências secundárias são inerentes ao meio escolhido. No exemplo do terrorista que mata o político, o emprego da bomba resultará obrigatoriamente na morte do líder político e de seus motoristas e, porventura, de seus seguranças. Já no dolo eventual, que se verifica quando alguém assume o risco de produzir determinado resultado, embora não o deseje, o resultado não é inerente ao meio escolhido. Cuida-se de um evento que pode ou não ocorrer. Suponha-se no exemplo mencionado que, quando da explosão, uma motocicleta passava ao lado do automóvel oficial, provocando a morte do motorista. Nesse caso, haverá dolo eventual, pois o falecimento deste não era inerente ao meio escolhido. Então, o dolo eventual, ele simplesmente é um resultado que, embora não seja desejado, ele não é resultado do meio escolhido, entendeu? Não é resultado do meio escolhido. Quanto o dolo direto de segundo grau, ele é resultado do meio escolhido. Essa é a diferença, deu para entender? Todo mundo entendeu? Ficou com dúvida? Vamos prosseguindo. Espécie de dolo. Existem diversas espécies de dolo, sendo fundamental analisar a importância de cada classificação. Dolo direto ou indireto dá-se quando o sujeito quer produzir o resultado. Subdivide-se em dolo de primeiro grau e de segundo grau.
Dolo indireto ou imediato. Primeiro é dolo direto ou imediato, que é o dolo direto de primeiro grau e de segundo grau. O dolo indireto ou imediato subdivide-se em dois. Em eventual, o agente não quer produzir o resultado, mas com sua conduta assume o risco de fazê-lo. E alternativo, o agente quer produzir um ou outro resultado, por exemplo, matar ou ferir. Há quem entenda que o dolo eventual difere do dolo direto quanto à possibilidade de tentativa. Vamos à questão de tentativa. Na tentativa, é uma explicação clássica, um crime considera-se tentado quando o autor, depois de dar início à sua execução, não consegue consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Não seria possível, Descartes, falar em dolo eventual no crime tentado, uma vez que essa figura pressupõe a vontade de produzir o resultado, elemento ausente no dolo eventual. A vontade, o sistema volitivo, estaria ausente. É de se ver, contudo, que o Código Penal, por um absurdo, no meu entendimento, equipara dolo direto ao dolo eventual, no artigo 18, inciso 1. E, ao tratar da forma tentada, artigo 14, inciso 2. Não faz qualquer distinção expressa quanto à sua aplicação. E a posição adotada do STJ, Superior Tribunal de Justiça, é a seguinte, abre aspas, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, reconhece a compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa, consequentemente cabível a decisão de pronúncia do agente em razão da suposta prática de tentativa de homicídio na direção de veículo automotor. Então, é o que diz aí a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O dolo de dano ocorre quando o agente pratica conduta visando lesar o bem jurídico tutelado na norma penal. E o dolo de perigo, o sujeito visa somente expor o bem jurídico a perigo, sem intenção de lesioná-lo. Existem crimes em que se mostra fundamental a análise do dolo, se de dano ou de perigo, para efeito de enquadrar corretamente a conduta e responsabilizar o agente ou infrator. Veja-se o caso do artigo 130 do Código Penal, que incrimina o ato de quem, sendo portador de doença venérea, realiza contato sexual capaz de transmiti-la. Se o agente pratica a conduta visando tão somente o prazer sexual, dolo de perigo, incorre no caput em que a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Se, por outro lado, objetiva transmitir a moléstia, dolo de dano, responde de forma qualificada prevista no artigo 1º, pena de reclusão de 1 a 4 anos, certo? E aí nós temos aqui exemplos desse dolo de perigo e dolo de dano. É quando, por exemplo, vamos dar um exemplo, por exemplo, um cidadão, sabendo que nós estamos em pandemia, sabendo que nós precisamos usar máscara, e hoje comprei não só máscara, óculos, mas aquele que fecha aqui, sabendo de tudo isso, esse cidadão vai às ruas sem máscara. Sem máscara. E na Finlândia está ocorrendo que uma autoridade, não é no Brasil, qualquer semelhança é mera coincidência. Na Finlândia, uma determinada autoridade está andando sem máscara, em aglomerações, e manda outro ministro também andar a fazer isso, e isso gera o que na sociedade? Uma dubiedade, uma situação dúbia. Ou você vai andar de máscara ou sem máscara, se aquela autoridade pode andar, eu também posso. E isso é um perigo de contágio. E aí está no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Eu penso que numa sociedade justa, numa sociedade em que nós temos o liberté, igualité, fraternité, liberdade, gera confusão mental nas pessoas. Liberdade, liberté, igualité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, nós temos que pensar nos outros. Se a gente não pensar nos outros, como é que nós vamos construir uma sociedade fraterna? Nós só conseguimos diminuir a violência se a gente construir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Então eu penso, é um pensamento meu, que qualquer autoridade, mas eu não recomendo vocês a fazerem isso na prática no Brasil, porque o Brasil, infelizmente, vocês sabem mais do que eu, e a Finlândia também, que nós estamos falando da Finlândia, não se respeitam as leis e vocês não vão dar uma de Don Quixote. Então, infelizmente, não se respeita a lei.
ser ético, ser correto, o seja. Mas, infelizmente, não se respeita a lei, você também não vai procurar briga. Mas na Finlândia, uma autoridade dessa, em qualquer país decente, poderia sair algemado. A autoridade poderia sair algemada, na minha opinião, em flagrante delito. Ou se tem a lei para a maior autoridade de uma nação, ao mais simples cidadão, ou se tem essa lei assim, ou não se tem lei. Não se tem lei. Aí como é que você pode cobrar do cidadão da ponta que ele cumpra a lei? Não é verdade? Então nós estamos tendo esse descalabro na Finlândia, não é no Brasil. Então, e aproveitando o gancho para dar um exemplo prático do crime de dano e do crime de perigo, certo? Contaminar alguém é um crime de perigo. Se você contamina, já é dano, entendeu? Então eu acho um absurdo essas posturas que estão ocorrendo. Infelizmente, nós... E a própria Finlândia, que nós estamos estudando muito a Finlândia, precisa evoluir muito ainda nas jovens democracias que estão existindo. E evidentemente que nada fora da democracia resolve. Se nós estamos aqui pensando que o que é ruim não pode piorar, eu lhes digo e afirmo, o que é ruim pode ficar muito pior. Nós precisamos modificar o nosso sistema judiciário, sim. Nós precisamos modificar a forma de ingresso no STF, sim. Nós precisamos modificar e aperfeiçoar o controle externo do judiciário, sim. Mas com jipe e soldado, a gente não vai fazer isso. A gente vai decrescer e ficar na mão de loucos. Então seria uma loucura total. Então vamos sair da extrema ignorância e cuidar de educação, que é educação que salva. Vamos lá. Dolo natural ou neutro é aquele que possui somente dois elementos, consciência e vontade. É a concepção dominante. Dolo natural, mas já estamos, né? Deixa pra lá, deixa quieto. Vamos lá. Pedir a Deus que nos ilumine, só Ele nos salva. E o mais triste de tudo isso são os seguidores. O pior de tudo são os seguidores. Pessoas que seguem cegamente. Porque vocês podem gostar de mim, não é verdade? Eu acho que o professor é um espelho. Mas vocês fazem uma análise crítica do que eu falo, né? Por exemplo, o professor Martinez pediu uma coisa, mas professor, isso não está coerente. Vocês têm esse direito. E eu, se for uma pessoa consciente, lúcida, vou reconhecer que não estou sendo coerente no que estou fazendo. Eu acho que as pessoas equilibradas pensam assim. E não ficar teimando, não é verdade? Então você não pode dizer... tem aquele Jim Jones dos Estados Unidos, que matou muita gente, levou muita gente à loucura, com narrativas delirantes, que beira a inimputabilidade. Requer internação em hospital psiquiátrico. Então o Jim Jones dos Estados Unidos levou um bocado de gente à loucura. Então eu não posso chegar para vocês... Meus alunos, amanhã nós vamos voar no elevador Lacerda. Aí vocês todos vão e primeiro eu mando vocês, né? Foi aí para ver se vocês vão voar. Sinceramente, né? Você pode gostar de uma pessoa, não estou aqui tirando a respeito de todas as liberdades de ideologia, de pensamento, você pode gostar de uma pessoa. Mas você tem que chegar a alguns pontos que você possa fazer a crítica, né? Isso não está certo, não é verdade? Senão você perde sua personalidade. E aí você se torna um robô. E aqui para nós, na Finlândia, de robô, eu já estou cheio, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Dolo natural ou neutro é aquele que possui somente dois elementos, consciência e vontade. É a concepção dominante. Dolo híbrido ou normativo é o que contém, além da consciência e da vontade, a consciência da ilicitude. Essa teoria é superada, pois a consciência da ilicitude faz parte da culpabilidade e não do dolo. Ela é transferida para a culpabilidade e não do dolo, certo? Bom, já ponderou-se que na doutrina um consenso doutrinário a respeito de ser o dolo puramente natural ou neutro. O dolo genérico ou específico, a gente já viu que encontram-se, esses dois conceitos se encontram defasados, não sendo aceitos por boa parte da doutrina. O dolo compreende apenas a vontade de realizar os elementos do tipo, a intenção especial a que se dirige a conduta do sujeito,
previstas em alguns crimes, configura elemento subjetivo específico do tipo. Você não utiliza mais o termo dolo genérico ou dolo específico. E sim, você vai entrar em dolo como dolo, uma atitude natural e neutra, e você vai também para uma situação. Qual é a situação? É que qualquer especificidade é elemento subjetivo específico do tipo. Certinho, gente? Vamos agora para a nossa questão da culpa. Anote aí, porque é importante vocês fixarem esses pontos aí da questão da culpa. A questão da culpa, vamos lá? A questão da culpa, ela advém da seguinte situação. Os seguintes elementos, pressupostos. Conduta voluntária. Tipicidade. Resultado é que é involuntário. Notem que na conduta, a conduta ela é voluntária. O que é involuntário é o resultado. Nexo causal. Quebra do dever de cuidado objetivo. Quebra do dever de cuidado objetivo nas seguintes condições. 2 pontos. Imprudência, negligência ou imperícia. Previsibilidade objetiva do resultado. E relação de imputação objetiva. Então nós temos aqui que os principais elementos que compõem também estão presentes. Fato típico do crime doloso. É o caso de da conduta, da tipicidade do resultado, do nexo de causalidade e da relação de imputação objetiva. Vamos agora ao dever de cuidado objetivo e previsibilidade do resultado. O dever de cuidado consiste na imposição a todos prevista de atuar com cautela no dia a dia, de modo a não lesar bens alheios. Esse dever se apura objetivamente, ou seja, segundo um padrão mediano do homem médio, baseado naquilo que se esperaria de uma pessoa de mediana prudência e discernimento. Daí falar-se em dever de cuidado objetivo. A violação desse dever se externará por meio da imprudência, negligência ou imperícia. Isso na culpa. Porque o dever de cuidado e a previsibilidade do resultado, na minha doutrinação, no meu entendimento, ela pode existir também nos crimes que são de dolo eventual. O dolo eventual requer também um dever de cuidado, em tese, em alguns casos, e previsibilidade do resultado. Se você pratica um racha, um pega, corrida de carros, você tem o dever de cuidado violado. E a previsibilidade do resultado qual é? Acidente. Se você se embriaga e vai dirigir veículo automotor, você é sujeito a matar outras pessoas. Então você viola o dever de cuidado e a previsibilidade objetiva. Então por aí você vê que se tocam a culpabilidade na imprudência, na negligência e na imperícia com a questão do dolo eventual. Certinho, gente? Vamos lá. A violação desse dever deve ser exteriorizada por imprudência, negligência ou imperícia. Essas modalidades de culpa, portanto, as maneiras de quebra do multicitado elemento do fato típico nos crimes culposos. A determinação completa e correta e concreta da violação do dever é, portanto, a constatação da imprudência, da negligência e da imperícia. Existe uma formulação hipotética em que se compara a conduta do agente com aquela que se esperaria de uma pessoa de mediana prudência e discernimento, na situação em que o indivíduo se achava. Assim, por exemplo, se alguém conduz um automóvel em via pública com excesso de velocidade e, em face disso, colide com outro veículo, ferindo o motorista, sua conduta deverá ser confrontada com a de um homem mediano, da mesma situação em que ele se encontrava. Essa comparação revelará que o sujeito atuou com imprudência, quebrando o dever de cuidado objetivo, pois de uma pessoa medianamente cautelosa espera-se que, ao volante, obedeça às regras de trânsito, algo que o condutor responsável pelo
acidente não fez. Certinho? Então vamos agora falar um pouco sobre essa questão muito importante que é a imprudência, com exemplos, a negligência e a imperícia nos crimes culposos. Vamos utilizar o caso, vamos utilizar para a gente entender bastante e ficar bem claro, nós vamos utilizar a questão de um automóvel. Você está, no caso que eu já disse, sem colocar o freio, o óleo de freio na Kombi sua. E você continua rodando. Você está sendo negligente. Você deveria fazer e não fez. Você está num... Fez menos que a pessoa normal. Fez menos que a pessoa normal. Muito bom, Carlos Alberto. Perfeito. Você está num carro e a pista manda mandar com 80. E ao fazer a curva, vem uma placa dizendo que diminui para 60. Você entra com 100 na curva, dirige com 100 direto. Você está sendo imprudente. Você não tem carteira de motorista, de caminhão. Mas pega um caminhão de um amigo e sai na estrada viajando. Você está sendo imperito. Há uma imperícia aí, muito clara, com referência a isso aí. Tá bom, gente? Vamos agora prosseguindo na questão de uma diferenciação muito importante. Uma diferenciação muito importante que é a seguinte: não se pode confundir imperícia com o conceito jurídico de erro profissional. Sinônimo de erro de diagnóstico excusável. Leia-se que é isenta de responsabilidade. Exemplo: o médico, ao analisar o paciente, aplicou a técnica que os livros de medicina recomendavam. No entanto, seu diagnóstico foi errado, pois a pessoa contraíra outra doença diversa do que ele imaginava. O sujeito, em face dos medicamentos receitados pelo profissional, tem seu processo de deterioração do organismo acelerado e acaba morrendo. Nesse caso, o médico não responde pelo resultado, nem a título de culpa. A falta não foi sua, pois agiu de acordo com os conhecimentos de sua ciência, mas da própria medicina. Tanto que qualquer outro profissional medianamente preparado teria cometido o mesmo equívoco. Vamos dar um exemplo aqui agora clássico que está ocorrendo também na Finlândia. Na Finlândia nós estamos ocorrendo com a situação da hidroxicloroquina. Fazer só um apanhado rápido, eu tenho até um vídeo, vários vídeos, peço que vocês assistam, porque juristas, eles não só estudam direito. A característica do jurista é a possibilidade dele estudar tudo. O jurista tem que conhecer tudo, certo? Não que para efeito profissional, mas para efeito de pesquisa, de ciência. O jurista é o mais preparado de todos os profissionais, certinho? Ele se torna autodidata. Isso. Relacionado, deixa eu ler direitinho aqui o que ele falou. A negligência, Silvan. A negligência seria a falta de cuidado ou desleixo relacionado a uma situação. Certo. Já a imprudência consiste em uma ação que não foi pensada, feita sem precauções, e na imperícia é a falta de habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade técnica ou científica. Perfeito. E a imperícia também não é só técnica e científica, né? Qualquer forma de ofício ou arte, ou desempenho de qualquer atividade. É uma regra técnica. Mas a imperícia também pode existir, no meu modo de ver, quando você não sabe ligar um fogão, ou você não sabe colocar um gás, e você faz de forma a você, de qualquer maneira, sujeitando a um acontecimento lesivo. Mas voltando aqui, eu tenho estudos muito bons, porque eu tenho estudado muito a microbiologia. Ela diz que todos os manuais. Perfeito. Todos os manuais de equipamento, eles são obrigados a vir com as orientações, instruções para o uso. Isso. Mas se você não sabe fazer, tem que chamar alguém que faça. Se você não acertar a fazer, tem que chamar alguém que faça. Algum profissional que faça. Senão você estará sendo imperito também. Agora, voltando aqui. Eu faço vários estudos sobre a hidroxicloroquina. E a cloroquina e a hidroxicloroquina com azitromicina. Porque em vários países do mundo, né, se tem vendido o remédio como milagroso.
Tanto é que o presidente Donald Trump diz que toma hidroxicloroquina, mas parou agora, né? Parou porque lá é um país sério, a FDA, que é como se fosse a Anvisa, hoje, parece que foi ontem, acabou de cancelar o uso massificado da hidroxicloroquina, certo? Se criou esse remédio, esse remédio como se fosse, esse remédio é antigo, perdão, e se fez esse hype, né? Se fez essa divulgação grande pelo médico francês Didier Vallot, vocês vão assistir no meu vídeo. Ele disse, apareceu na internet, fez uma pesquisa independente. Eu adoro a pesquisa independente, acho que a pesquisa não tem que ficar restrita ao meio acadêmico nem às revistas científicas, né? O ser humano tem inteligência para fazer livre e independente, mas tem que dizer, tem que ser honesto, não se dizer, essa pesquisa é livre e independente, é minha, lógico. Mas ele fez como se fosse científica, aproveitou aí dizendo que nós teríamos a cura da Covid-19, fez um hype muito grande, alguns políticos populistas, né, que gostam de fazer popularidade, que gostam de aparecer, e não tem, assim, tipo assim, uma vergonha, né, no sentido de depois ser desfeito ou desmoralizado. Aliás, os cientistas não estão tendo, né, quanto mais eles. Então, e depois ele manda essa hidroxicloroquina para outro país. Quando lá cancela, lá não pode usar, ele manda para a Finlândia. E a Finlândia aceita. É incrível, né? Mas deixamos para lá. Isso não vem ao caso no momento. O caso é que o Conselho Federal de Medicina autorizou, no desespero, numa situação que nós estamos vendo desesperada da pessoa sobreviver ou não, na dúvida, porque é um remédio ainda experimental, que embora tenha consequências colaterais, como por exemplo, cegueira lateral, arritmias, temos a disfunção renal, hepática, uma série de problemas que a hidroxicloroquina possa dar. Ela foi testada e comprovada para malária, ela foi testada e comprovada para o lúpus, que é uma doença, e foi testada e comprovada para artrite reumatoide. Para isso ela foi testada e comprovada, certo? Não existe nenhuma comprovação de que ela resolve a Covid. Pelo contrário, ela pode até ter efeitos colaterais. Veja o meu vídeo. Mas o que eu quero dizer aqui agora é o seguinte. O Conselho Federal de Medicina, numa situação emergencial, de desespero, nós estamos em desespero com a Covid-19, né? E temos pela frente aí lideranças, aí vive Donald Trump, que loucamente manda você tomar até detergente, né? E várias pessoas foram parar no hospital por causa dessas loucuras. Infelizmente é uma vergonha. Se chega ao poder uma pessoa sem cultura, sem conhecimento e com problemas psiquiátricos, né? Isso é notório. Isso existe também em outros países, essas pessoas que chegaram ao poder nessas condições. E tem seguidores, o pior ainda é isso, mas vamos deixar para lá isso. Vamos voltar ao meu assunto aqui. Então você tem essas pessoas que falam essas besteiras, né? E o povo no desespero acredita. Então o Conselho Federal de Medicina diz o seguinte: o médico pode aplicar hidroxicloroquina, a responsabilidade é dele. Ele tem que pegar um termo de anuência do paciente, de que ele escreve todos os efeitos colaterais e avisa os efeitos colaterais, e o paciente ou a família, quando o paciente estiver entubado, pode aceitar. O resultado disso é que a hidroxicloroquina, as pesquisas mostraram que não resolveu nada, tanto é que o FDA, agora americano, cancelou para os Estados Unidos a hidroxicloroquina. Esse primeiro hype que foi do médico francês, dizendo que era um remédio milagroso. Veio outros cientistas também malucos e lançaram na Lancet, que é uma revista, inglesa, médica de grande conceito, uma pesquisa com 96 mil pacientes, colocando que a hidroxicloroquina aumentava em muito a mortalidade. Só que a pesquisa, ela tinha algum fundamento, mas foi manipulada. A revista Lancet retirou isso aí. A OMS, seguindo essa revista Lancet no início, suspendeu. Agora voltou, mas não voltou ao uso. Eu só tenho que entender as coisas. Voltou a pesquisa, porque nós temos uma grande gama de remédios e buscando a vacina. Então a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, é uma candidata. No futuro podemos dizer que ela resolve, mas hoje não. Pelo contrário, em medicina nós temos que ver, como em direito, os riscos e os benefícios. E os riscos dela são muito maiores do que os benefícios. Então cabe aí a cada paciente decidir. Não obstante, o médico, voltando ao nosso ponto importante, o médico não comete erro profissional, nem imperícia, se ele passar a hidroxicloroquina, porque ele está amparado pelo Conselho Federal de Medicina, e se o paciente vier a morrer, porque ele já assinou um termo de compromisso.
embora a parte técnica é responsabilidade do médico, não do paciente. Ele pode até não ir, mas o médico tem que decidir. Isso tem que ser feito no hospital, porque ele passa por monitoramento, né, de eletrocardiograma, para saber se, ao tomar a hidroxicloroquina, ele tem uma arritmia ou não, certo? E outros procedimentos. Em pacientes intubados, eu tenho o meu vídeo, se vocês, por favor, vejam, eu vou botar no AVAR. Em pacientes intubados, em pacientes em estado grave, mas sem estar intubados, e pacientes na UTI, não resolveu nada. Nada. Pelo contrário, que se alguém saiu bem, foi por conta do seu sistema imunológico. E nos pacientes leves ou moderados é um grande risco, porque a doença da Covid se confunde com outra doença, certo? Você pode ter um resfriado, você pode ter uma outra situação que não é Covid, e aí você toma hidroxicloroquina, que você pode causar a cegueira lateral. Observe que a cegueira lateral, quando você toma hidroxicloroquina, ela é irreversível. A arritmia pode gerar em você uma hipertensão permanente. E a paralisada dos rins, você já sabe, né? O que vai acontecer, né? Seria um sistema de hemodiálise e você praticamente, para voltar ao que era, ou vai levar muito tempo ou não volta. Então, cuidado com esses entendimentos. Não obstante, nós não podemos ser irresponsáveis e dizer, não vamos continuar com as pesquisas. Vamos continuar com as pesquisas de hidroxicloroquina. Vamos continuar com a pesquisa da azitromicina. Mas os Estados Unidos já tem outra medicação mais eficiente e pegou o que excedia e quer mandar para a Finlândia. Joga na Finlândia aí esse negócio aqui, porque nós já cancelamos pelo FDA, certinho? Então o que ocorre é isso aí, essa é a verdade. Não é remédio milagroso, não é remédio que resolve e não é remédio que foi inventado por ninguém. É bom que fique bem claro isso. O médico não responde por imperícia e nem vai responder por erro médico, certinho? Agora, diferença da imperícia para o erro médico. Imperícia é aquele médico que, não sendo cirurgião, se mete a fazer uma cirurgia. É uma imperícia. Erro médico é quando ele usa de todos os meios necessários e falta alguma coisa que ele deveria ter feito ou que ele deveria ter feito o diagnóstico e não fez. É uma linha muito tênue para se distinguir o erro médico da questão da imperícia na parte médica. Gente, entendido esse raciocínio aí? Vamos agora a um assunto muito importante para vocês, que é a diferenciação de culpa consciente e inconsciente e diferença entre dolo eventual. Vamos lá? Os exemplos que eu dou aqui para vocês são exemplos que ocorrem em outros países. A exemplo de Finlândia. Qualquer semelhança é mera coincidência. A distinção entre culpa consciente e inconsciente tem relevo na dosimetria da pena. Então, você de saber se é culpa consciente ou inconsciente, se é dolo eventual, vai ter diferenciação. Coitado de quê? Dos finlandeses. Rapaz, coitado, viu, amigo? Que francamente, haja cada maluco pela frente, viu? Que eu vou te falar. Vamos lá, prosseguindo. A distinção entre culpa consciente e inconsciente tem relevo na dosimetria da pena, na aplicação da pena. Quando você for julgar e aplicar a pena entre o mínimo e o máximo, você faz a dosimetria da pena. Nesse momento que você faz a dosimetria da pena, você vai ver que a culpa consciente ou inconsciente ou dolo eventual vai prevalecer. Além do mais, se for dolo eventual, vai para o tribunal do júri. Se não for, não vai. O rito do tribunal do júri, que nós já fizemos alguns estudos, e tem estudos meus na internet aí para vocês. Significa então que essa análise é posterior à constatação da imprudência, negligência ou imperícia. Assim, portanto, se o autor da conduta agiu de acordo com o dever de cuidado objetivo, não há crime algum. Se desrespeitou, mediante uma das 3 modalidades das culpas já citadas, negligência, imperícia e imprudência, e além disso encontram-se presentes os demais elementos necessários à imposição da pena, será caso de condenação, cumprindo ao julgador verificar se houve culpa consciente. Culpa consciente é aquela que tem previsão do resultado, ou inconsciente, sem previsão do resultado, a fim de dosar a sanção cabível, certo? Se nós formos ao caso do menino Miguel, se nós adotarmos a teoria de culpa
e nós viemos para a questão de culpa consciente ou culpa inconsciente, certo? Vocês dariam o quê? Culpa consciente ou inconsciente? Consciente com previsão do resultado. Culpa inconsciente sem previsão do resultado. O que é que vocês acham aí? Consciente. 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 Culpa consciente é a culpa com previsão do resultado. O agente pratica o fato, prevê a possibilidade de ocorrer o evento, porém levianamente confia na sua habilidade e o produz por imprudência, negligência ou imperícia. A culpa inconsciente é a culpa sem previsão. O sujeito age sem prever que o resultado possa ocorrer. Essa possibilidade nem sequer passa pela sua cabeça. E ele dá causa ao resultado por imprudência. Um exemplo. O resultado, porém, era objetivamente e subjetivamente previsível. Aí nós temos a diferença na dosimetria da pena. Se a culpa foi consciente ou se a culpa foi inconsciente. Há alguns autores que defendem até a inocência. É inconsciente. Inconsciente. Há alguns autores que defendem que na culpa inconsciente poderia até o agente, dependendo do caso concreto, ser inocentado. Eu defendo também essa tese, dependendo do caso concreto. Não se pode confundir culpa consciente com dolo eventual. Em ambos, o autor prevê o resultado, mas não deseja que ele ocorra. Porém, na culpa consciente, ele tenta evitá-lo, enquanto no dolo eventual mostra-se indiferente. No dolo eventual ele mostra indiferente, ele assume o resultado, assume o risco de produzir o resultado. Por exemplo, no caso da patroa do menino Miguel, ela está indiferente, ela não tenta evitar o resultado. Ela bota o nono andar e deixa o menino fechar a porta e ir embora. Então não há como se falar em culpa consciente no caso dele, na minha opinião. Então o dolo eventual mostra-se indiferente quanto à sua ocorrência, não tentando impedi-lo. Assim, por exemplo, se o agente dirige um veículo perigosamente em alta velocidade e vê um pedestre atravessando a rua, tentando sem êxito evitar o atropelamento, teremos culpa consciente. Se nas mesmas circunstâncias, em vez de buscar evitar o acidente, o motorista continua com sua direção imprudente, pensando se morrer, morreu, haverá então dolo eventual. Certinho, gente? Nós temos os graus de culpabilidade, que nós temos, a culpabilidade pode ser utilizada como leve, levíssima e grave. Outros autores defendem que pode ser leve, levíssima, média e grave. Isso tudo, essa gradação é importante. Por que é importante, gente? Para que nós possamos chegar à definição da pena, da dosimetria da pena. Certo, gente? Então eu queria saber se vocês ficaram com dúvida, que nós vamos já passar o questionário para vocês aí. Certinho? Ficou com dúvida, gente? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Vamos ao questionário? Primeira questão. Vamos lá. Diga, querido. Esses questionários que o senhor tem passado, eu tenho respondido, já estão respondidos, mas eu quero saber, é para encaminhar para o senhor? Encaminhar para o meu e-mail, tá? Veja se vocês encaminham até terça que vem ou quarta que vem, para eu poder lançar a nota de vocês o mais rápido possível. Legal? Certo? Tá bom, ok. Vamos lá, primeira pergunta. Explique a imputação objetiva. Segunda pergunta. Discorra sobre o elemento volitivo no dolo. Discorra sobre o elemento volitivo no dolo. Terceira, dissecar o elemento cognitivo no dolo. Quarta, fale sobre a teoria da vontade no dolo. Quinta, explique com exemplo a teoria do consentimento
ou assentimento no dolo. Exemplificando. Que questão agora? Que questão agora? Sexta questão. Fale sobre... Professor, por favor, repita aí a questão 5, por favor. Pessoal, repita aí a questão 5 para ela aí. Explique com exemplo a teoria do consentimento ou assentimento no dolo, exemplificando. Copiou? Copiei, obrigada. Sexta. Fale sobre a teoria da representatividade no dolo. Sétima. Discorra sobre dolo direto de primeiro grau. Discorra sobre dolo direto de primeiro grau. Oitava é a mesma coisa, só que o dolo direto de segundo grau, certo? A sétima discorra sobre o dolo direto de primeiro grau. A oitava discorra sobre o dolo direto de segundo grau. A nona agora, né? É. Fale sobre dolo eventual. A décima. Explique a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Décima primeira. Explique a medida de segurança e a inimputabilidade. Décima segunda. Desenvolvam a tese sobre o caso do menino Miguel de Recife. Você já sabe qual é o caso, né? É. Desenvolvam uma tese sobre o caso do menino Miguel de Recife. Aí vocês ficam livres, tá? Eu não vou interferir. Agora não pode botar uma coisa sem pé nem cabeça, né? Mas optar por uma linha, por outra. Que questão agora? 13ª. 13ª. Fale e exemplifique sobre os elementos e as modalidades de culpa. Décima quarta. Faça um estudo sobre
a imperícia médica e o erro médico. E exemplifique com o caso da hidroxicloroquina. Que questão é agora? 15ª. 15ª. Faça um estudo sobre imputabilidade, semi-imputabilidade, porque inimputabilidade já pedi na questão anterior. Imputabilidade, semi-imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Potencial de consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Certinho, gente? Professor, você poderia repetir a última questão, por gentileza? Faça um estudo sobre imputabilidade, semi-imputabilidade, imputabilidade, vírgula, semi-imputabilidade, vírgula, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Certinho, gente? Obrigado, professor. Então, para a semana nós teremos nossa aula, nossa prova. Estudem, você tem como fazer essa prova aí da 0 hora até a 0 hora de terça-feira, me parece, né? Não é isso? Até as 0h59, né, da própria terça-feira. Façam logo esses questionários para me entregar logo, para poder todo mundo, para eu poder lançar as notas de vocês prepararem para a AV3. Nós vamos continuar com o nosso estudo, estarei sempre aqui nas terças-feiras, menos na prova, evidentemente, mas na outra feira, se vocês quiserem, estarei aqui para assuntos mais profundos, assuntos de casos reais, estudos, lives. Nós estamos aqui, a gente não para de estudar. Quero contar com a participação de vocês. Desejo bons estudos. Qualquer dúvida eu estou no zap, é só a gente se falar. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Tá bom, professor. Alguma dúvida? Então que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês, nos livre de todo o mal e de todas as pessoas que não têm lucidez e que são inimputáveis. Tá bom? Com certeza. E que tem seguidores, né? Um grande abraço para vocês. Uma boa noite para todos vocês. Um abração. Boa noite. Tchau, querido. Boa noite. Boa noite. Silvão é engraçado.